Há 2 semanas atrás, nós começamos a olhar as qualificações de pastores e pastores adjacentes, os diáconos. E nós começamos com esse texto em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, que diz: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem na própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças pela palavra já explicada e ensinada hoje de manhã. Te damos graças pelo sustento, não somente espiritualmente, mas também financeiramente, com dízimos e ofertas. A sua mão é poderosa e, por causa disso, esta igreja está em pé, como o ensino e a estrutura que ela tem. Senhor Deus, que nós não desviamos da tua palavra, que nós não viramos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós nos satisfazemos com a sua palavra. Toda ela, Senhor, em toda a sua plenitude. Amém. 1 Timóteo 3 é a lista de padrões pelo qual a liderança na igreja pode se medir. A liderança precisa articular a verdade, mas também eles precisam dar o exemplo da verdade que eles articulam. O padrão de líder de igreja não é maior do que o padrão de qualquer homem ou mulher na igreja. Mas o Espírito Santo deixa bem claro, dizendo que eu quero que todos sejam assim, mas os líderes precisam ser exemplos disso. Portanto, os líderes precisam ter um padrão alto para nutrir todos aquele padrão igualmente alto. No seu coração, liderança é influência. E influência recebe grande ênfase na palavra de Deus. Em Levítico 18, versículo 3 diz: Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Deus está dizendo: não deixa países pagãos influenciar você, porque nós sabemos que nós copiamos e imitamos os exemplos ao nosso redor. Em Provérbios 22, versículo 25, 24 e 25 diz: Não te associes com o iracundo, nem andes como homem colérico. Por quê? Para que não aprendas as tuas veredas e assim enlaces a tua alma. Tenha cuidado com as pessoas que te cercam, porque eles com certeza vão te influenciar. Especialmente no âmbito religioso, Cristo foi enfático em Mateus 23, versículo 3: Fazei e guardar, pois, quanto eles vos disserem. Falando sobre os fariseus e os escribas. Fazei e guardar o que vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Por isso é tão importante
que o líder de igreja, pastor, bispo, presbítero, diácono, seja um exemplo manifesto daquilo que ele ensina. E nós olhamos aqui em versículo 1 e 2, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O Espírito Santo começa a lista com: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Não tem lugar para hipocrisia na liderança de igreja. Precisa ter uma vida exemplar. Porque tudo o que sai do ministério de um homem sai e flui do seu caráter. Isso é verdade e nós sabemos que isso é verdade. Em Atos 20, 28, Paulo fala: atendei por vós em primeiro lugar, e então por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Atendei por vós, vigia a si mesmo em primeiro lugar, pois a liderança espiritual começa com caráter. E irrepreensível é o atributo que cerca estes 7 versículos. Precisa ser irrepreensível no seu caráter moral, irrepreensível na sua vida familiar, irrepreensível em maturidade, irrepreensível em reputação. Agora gostaríamos de continuar com versículos 3 até o versículo 7, que diz: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A primeira coisa que ele fala em versículo 3 é que não seja dado ao vinho. Não dado ao vinho, ou seja, não com reputação de quem bebe. Desde os tempos antigos foi avisado aos líderes de Israel. Em Isaías 28, 7, mas também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo. Imagina a cena de chegar domingo de manhã aqui na igreja e o pastor simplesmente desmaiado aqui no palco. E você fala: pastor, eu tenho problemas em casa. O que é que a Bíblia nos orienta? A Bíblia nem orienta ele para tomar cuidado com essas coisas, como ele vai passar mensagem. Isso é a situação de Isaías 28. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte e, em consequência, erram na visão, tropeçam no juízo. Simplesmente saíram do caminho e estão levando todo mundo junto na enxurrada. Mas também, pastor, bispo ou diácono não pode ser violento, não violento. Parece óbvio para nós que um pastor não deve ser a pessoa que resolve as coisas com os braços e o bico do pé. Não queremos pessoas na igreja que lidam com dificuldades através de reações violentas e físicas. A liderança demanda que um homem lidere sem violência, com calma, com mansidão. Pois está escrito em 2 Timóteo 2, versículo 24.
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Não somente violência física é aqui cogitado, mas também a verbal. 1 Timóteo 6, versículo 4, descreve o uso da língua para produzir o mal. Versículo 4 diz: é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação e suspeitas malignas. Tudo isso não como o corpo, mas com a língua. E Tiago vai ainda além. Em Tiago 3, 5 a 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situado entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tal língua é instrumento de violência. E o homem que lidera a igreja não deveria reger a igreja com violência física ou verbal. Ao contrário, o pastor deve ser cordato inimigo de contendas. Novamente, o servo do Senhor é chamado para ser gentil e paciente. É necessário, não boa ideia, não uma sugestão forte, mas é necessário, diz o Espírito, que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando e paciente para com todos, apto para instruir. Inimigo de contendas não contempla violência física nem verbal, mas descreve uma pessoa de natureza contenciosa. Alguém que perpetuamente está pronto a brigar com pessoas por coisas até legítimas, mas está na contramão do que o nosso Senhor Jesus Cristo explicou em Mateus 5, 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quarto, pastor não deve ser avarento. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Não avarento. Literalmente no grego, alguém que não ama prata. Dinheiro pode corromper ministérios. Dinheiro é uma grande tentação para muitos enxergar pessoas e igrejas como fonte de dinheiro e ganho material. Mas olha o aviso que Paulo dá a Timóteo em 1 Timóteo 6, 9 a 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não avarentos. O homem candidato à liderança na igreja precisa ser não avarento, sem amarras nesse mundo, sem espírito cobiçoso, não mesquinho, não indulgente, nem ambicioso. É qualificado para servir na liderança da igreja de Jesus Cristo. Paulo, em 1 Timóteo 6, versículo 8, fala: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes,
Isso basta. Versículos 4 e 5. A vida familiar do candidato. 1 Timóteo 3, 4 e 5 diz: e que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Essencial, sim, que qualquer líder de igreja tenha uma vida moral, de caráter irrepreensível, mas não somente isso. A família e a casa precisa estar em ordem, pois a família é onde a liderança espiritual é primeiramente manifesto. Por isso Paulo ele fala, ele precisa governar a sua própria casa, presidir, ter autoridade sobre, gerenciar. Ele é o gerente da casa, se ele abdica disso ou não. E ele precisa ser grande líder espiritual na casa dele. Porém, Paulo não fala simplesmente governa. Ele fala governe bem. Alguns homens governam as suas próprias casas com autoridade tremenda, ao ponto que é abusiva. Por isso, Paulo acrescenta governar bem a sua própria casa. Isso quer dizer de forma excelente, de forma estética, agradável aos homens. A ideia que ele passa é um líder que está levando a sua família em direção a Jesus Cristo de uma maneira que é inerentemente bom e agradável a todos que percebem a sua liderança aí. Um homem pode bem ter a sua vida moral e o seu caráter em ordem, qualificado para o ministério em caráter e moralmente, mas desqualificado no âmbito de família. Um homem pode estar certo com Jesus Cristo. Ele pode estar andando com Jesus Cristo. Talvez ele veio a ser cristão depois, tardio na vida, quando a esposa já tinha padrão de comportamento, quando os filhos já tinham padrões estabelecidos. Ele pode ser reto perante Deus e a família estar em caos. E não importa como espiritual ele pode ser perante Deus, ele não é qualificado para liderar igreja. Talvez foi culpa dele por ele não ser bom pai ou bom marido. Talvez a família dele não crê em Cristo como ele crê. Talvez ele veio a Cristo tardio na vida, mas a questão é, qualquer modo, tal homem não é qualificado para o ministério. Deus tem outro lugar para usar tal homem. Deus tem outra função no qual ele vai ser útil e ele vai ser bênção. Mas não como candidato de liderança na igreja. Isso não é novidade, pois no Velho Testamento, em Levítico 21, 16 e 21, tem certas desqualificações físicas para o sacerdote. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo, ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois, olha como é absoluto, pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego, coxo, rosto mutilado, desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, o corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará
para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Estes deformados e fisicamente desqualificados do sacerdócio ajudavam no ministério, porque eram levitas carregando instrumentos, tocando instrumentos, carregando todo o aparato, e Deus usou eles nesse papel e abençoou eles, e sem eles não poderia ser feito o que foi feito no Antigo Testamento, mas é um padrão absoluto. Ministério, não. E da mesma forma, em 1 Timóteo 3, o padrão não é relativo. Não é se a minha casa estiver um pouco mais em ordem do que o próximo, o padrão é igualmente absoluto. Ele precisa governar não somente bem a sua família não deve ser somente um modelo de virtude cristã, mas ele precisa governar bem a sua própria casa. Que tipo de gerente ele é na casa, com as tarefas da casa, como é a vida financeira deste homem? Será que ele gasta muita coisa sem necessidade? Será que ele não gerencia as suas finanças como deveria ser? Ele pode bem amar o Senhor, andar como o Senhor, ser irrepreensível quanto a caráter moral. Pode ser apto para ensinar e pregar. A sua esposa pode ser crente. Suas crianças podem ser responsivas. Mas se ele não consegue deixar a própria casa em ordem, ele não governa bem a própria casa e por isso é desqualificado do ministério. Pois ele não conforma ao padrão absoluto da palavra de Deus. Não relativo, absoluto. É na casa onde a liderança administrativa e espiritual é nutrida, feito visível, e é na casa onde um homem é qualificado ou desqualificado da liderança espiritual. Paulo continua em versículo 4, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Sob disciplina literalmente significa em fila, seguindo a autoridade. É um termo militar. Os soldados romanos precisavam andar enfileirados para não atravessar ninguém com as suas lanças. Da mesma maneira, crianças devem ser respeitosos, controlados e disciplinados. Em Tito 1, versículo 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Você começa com o caráter moral. E depois você passa para o caráter da família. Caráter da casa. Tendo filhos controlados. E você vê que Deus está definindo um caminho bastante estreito para aqueles que gostariam, almejariam andar no ministério do Senhor. Um homem, portanto, precisa liderar a sua casa com autoridade. Ele precisa fazer a obediência aconselhável. Deveria sim ter consequências imediatas e negativas quando houver desobediência. Mas não somente isso, ele precisa liderar com sabedoria. Ele precisa explicar por que fazer o certo é racional. Por que nós fazemos as coisas que nós fazemos, quer você gosta ou não. O marido, o homem do lar, é o filósofo, é o teólogo da casa que explica por quê e como as coisas funcionam da maneira que funcionam. E um homem precisa liderar a sua própria casa com amor.
amor suficiente para que seja um lugar onde a esposa e os filhos têm prazer em fazer o que é certo. Paulo, então, ele lança a pergunta em versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O ponto aqui é, um homem que almeja o ministério deve demonstrar primeiro que ele tem autoridade, sabedoria e amor em casa primeiro. E então vem para a igreja. Pois, se ele não consegue fazer isso em casa, Paulo levanta a pergunta: como ele cuidará da igreja de Deus? Olha o finalzinho de 1 Timóteo 3:5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Essa palavra cuidar da igreja de Deus é usado em Lucas 10. Vamos olhar em Lucas 10. Parábola conhecida do bom samaritano. Você lembra como a história começa? Em versículo 30, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhante, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Ninguém queria ajudar o coitado. Depois aqui vem o samaritano, que ele não deveria ter nenhuma ligação com o judeu. Mas em versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E o que ele faz? Em versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. A mesma palavra cuidar da casa do Senhor é aqui traduzido tratou dele, cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida, de novo o mesmo verbo, deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. É um verbo enorme, porque engloba ver, compadecer, se distrair, para cuidar, ungir com azeite, óleo e vinho, sacrificar o seu transporte e ainda levar ele, o seu tempo, o seu dinheiro, para absorver a perda de alguém para que eles podem ser cuidados. O que significa cuidar da igreja de Deus? Significa a mesma coisa. Parar o que você está fazendo para ajudar alguém que precisa de ajuda na igreja. Significa sacrificar o seu tempo, o seu dinheiro, o seu transporte para que o seu irmão ou a sua irmã podem ter as necessidades supridas. E envolve autossacrifício. E não existe lugar melhor de observar esse cuidado do que o homem com a sua própria família. Ele tem compromisso de cuidar deles, ele é compromissado com eles, ele trabalha duro e deixa de lado e sacrifica as suas próprias ambições para cuidar e sustentar a sua família. Se ele não fizer, diz Paulo, como cuidará da igreja de Deus?
O dia vem. O dia vem quando os líderes desta igreja não estarão mais, mas a igreja continuará. Tem jovens aqui e também outros que precisam escolher nova liderança. E é essencial que não se desvie da palavra de Deus, pois o padrão é claríssimo, é absoluto. Viola o padrão das Escrituras, a igreja toda vai rumo à destruição. Posso sugerir então que orem pela liderança da igreja hoje e também a liderança do futuro. Bem pode ser que alguns jovens aqui hoje farão parte desta liderança. Jura no seu próprio coração, se estiver aqui nesta igreja, naqueles dias, que não se desviará da palavra de Deus. Versículo 6. Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Não seja neófito. O que está sendo descrito aqui é a característica de humildade. E eu vou te mostrar isso. O que acontece quando um neófito, um recém-convertido, um jovem inexperiente é lançado no pastoreio? A grande preocupação de Paulo é que eles não vão dar conta, que eles não serão aptos a ensinar, que eles não serão um bom líder, que ele não conhece as Escrituras. A preocupação de Paulo é que alguém inexperiente e neófito, quando é lançado no pastoreio precipitadamente, vai ter batalhas com o orgulho. E nós já vimos isso muito na nossa experiência de igreja. A pessoa é ordenado, ou ele começa a fazer seminário, ou outra coisa incrivelmente besta, e ele começa a pensar: eu sim sou grande bênção espiritual para a igreja. Eu respiro ar rarefeito. Eu cheguei a um grau muito elevado de maturidade espiritual. E o fato que as pessoas reconhecem esse dom que só eu tenho, isso é orgulho. Isso é orgulho. Qualquer uma aqui, hoje de manhã, sabe que não podemos afixar uma idade pelo qual uma pessoa terá a humildade necessária. Isso é muito relativo. Pode ser quantidade de anos sem fim, mas baixa maturidade cristã e espiritual. A pergunta é: quando um neófito é colocado em posição de liderança, como isso afeta eles? Alguns não darão lugar ao orgulho. Outros darão lugar ao orgulho. E a igreja é chamada a se defender contra o orgulho. Olha em versículo 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A palavra ensoberbecer simplesmente significa ser inflado de soberba, como nuvem grande, inflado com um falso senso de espiritualidade, inflado com a ideia que eles são de fato especiais, que eles têm um dom que os outros não compartilham, ou os outros não conseguem influenciar. Paulo diz: você não quer isso. Por que não? Versículo 6. Para que não sucede que incorre na condenação do diabo. Paulo não está preocupado com a performance dele.
se ele vai ser capaz de pregar ou não. Ele está simplesmente dizendo que tal homem está pisando em gelo fino. Deus pronunciou juízo sobre Satanás justamente por causa do orgulho e da soberba. E o neófito, lançado no ministério, cai na mesma condenação. O que aconteceu com o diabo? Em Ezequiel 28, versículo 12, assim diz o Senhor Deus, tu és o cínite, a soma, o cúmulo, a plenitude da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Versículo 13, Deus continua a descrever Satanás antes da queda. Lúcifer, estrela da manhã. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe e a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. E todo dia estava na presença de Deus, perante o trono de Deus, próximo ao Criador, ele estava posto na glória Shekinah. Versículo 14, tu eras querubim das guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. E mais, em versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Como ele caiu? Por que ele caiu? Por causa do pecado. E o pecado era o orgulho. E Deus o lançou fora. Isaías nos ilustra o que ocorreu em Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, eu vou fazer o papel de Deus. 5 vezes Lúcifer fala, eu vou fazer alguma coisa, e uma vez Deus fala, não vai. Dá um frio na barriga quando o jovem pastor começa com aquelas conversas de eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. Tudo que o antes não fez, eu vou fazer. É a mesma espírito de soberba. E Deus, com efeito, em versículo 15 diz, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele está dizendo, você será humilhado. Por isso entendemos o aviso de Paulo. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabos. Nós notamos o paralelo entre o neófito se inflando de orgulho e sendo humilhado, e Lúcifer se inflando de orgulho e sendo humilhado. Deus tem sim um plano para os diótrefes que gostam de exercer a primazia. Paulo nos avisa que não queremos trazer alguém para essa experiência. Não queremos ninguém se achando excepcionalmente especial ou acima dos outros. Que eles chegaram a um nível altíssimo de maturidade espiritual. Não queremos orgulhosos na igreja, pois Deus resiste aos soberbos. E Deus vem, e no seu amor,
e para preservar a pureza da igreja, ele os lança fora. Tamanho é o amor de Deus pelo seu povo, tão compromissado ele é para com a sua igreja comprada com seu próprio precioso sangue, que ele tira todos os soberbos da tua igreja. Isso é o compromisso que Deus tem com o seu reino, o seu monte, a sua igreja. E é esse compromisso que nós também somos chamados a exercer. Humildade é sim qualificação de liderança. A igreja precisa se proteger e também proteger os neófitos bem intencionados de serem elevados precipitadamente. Jesus disse em Mateus 20, 26, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Esse é o padrão que Deus busca. Esse padrão de maturidade pode ser também chamado o padrão de humildade. E não queremos elevar sequer pessoa que posteriormente o Senhor vem e derruba por causa de orgulho. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar hoje de manhã. Senhor Deus, nosso Pai, uma coisa que não foi falado, mas que abertamente confessamos, é que nenhum de nós atende ao padrão que o Senhor tem colocado perfeito, à imagem do seu próprio Filho. Senhor Deus, é através da sua graça e a sua misericórdia, é através da sua poderosa mão que qualquer um, Senhor, reconhecido ou não, profissionalmente ou não, Senhor, pode servir na sua igreja. Senhor Deus, nos mantenha sempre gratos, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos guardou do nosso próprio pecado, que o Senhor nos guarda dos pecados alheios. Ajuda-nos, Senhor, enquanto ainda somos homens e mulheres na carne, a crescer mais e mais conforme o seu padrão perfeito em Jesus Cristo, o grande pastor das nossas almas. Amém. Estão despedidos.